Bom dia a todos, meu nome é Otávio Augusto Mansor Schmidt, sou estudante do IFMT Campus de Campo Novo do Parecis, certo? E hoje nós estamos aqui para estar trazendo um breve resumo, certo? Da disciplina de Bioquímica. Então, primeiramente, o que foi estudado em Bioquímica? Os fundamentos da Bioquímica, certo? Água e soluções, aminoácidos, peptídeos e proteínas e enzimas. Aí agora, primeiramente, nós vamos entrar em fundamentos da Bioquímica. O que é as características da matéria viva? Complexidade microscópica e organização celular, busca por alimento e reprodução. E dentro dos fundamentos da bioquímica, nós temos os fundamentos celulares, os fundamentos químicos, os físicos, os genéticos e os evolutivos. Primeiramente, fundamento celular. Todo organismo vivo é constituído por célula, e são suas estruturas, unidades, né, estruturas funcionais. E nisso nós temos a divisão de árquea, certo? Que são as árqueas, que são organismos microscópicos semelhantes a bactérias, só que elas possuem suas diferenças, certo? Nós temos as bactérias, que elas são seres procariontes simples e muito diversos. Nós temos a euarca, que são os eucariotos. No caso, seriam os organismos celulares mais complexos, certo? Que no caso seriam plantas, animais, fungos e protistas. Essa classificação toda se baseia, né, na análise molecular. Em seguida, nós temos fundamentos químicos. Toda biomolécula é constituída por carbono, digamos assim, certo? Elas são compostos de carbono positivo, possuem grande variedade de grupos funcionais. Aí nós temos que ressaltar as macromoléculas, que são os principais constituintes das células, certo? Que, digamos assim, elas seriam moléculas grandes, certo? Feitas por unidades menores, que seriam os manômeros, e são essenciais para a vida. Aí elas são as proteínas, certo? Os lipídios, os carboidratos e os ácidos nucleicos. Aí nós temos que ressaltar a questão da isomeria, certo? Que são quando duas substâncias ou mais, elas têm a mesma fórmula molecular, só que elas possuem propriedades físicas e químicas diferentes. E nisso nós entramos com a isomeria óptica, que quando elas... O que acontece? Elas não são sobrepostas, que é o esquema da mão direita e mão esquerda. Elas não podem fazer assim. Elas são duas praticamente semelhantes, mas elas são assim. Nós temos fundamentos químicos que falam daí que todo está num estado, digamos assim, todos os organismos vivos estão num estágio dinâmico, certo? E nunca em equilíbrio com o seu meio, certo? Esse seria o principal fundamento físico. Nós temos o fundamento genético, certo? Que fala que a continuidade genética está contida no DNA. E o DNA, ela permite a replicação, certo? E seu reparo com fidelidade quase perfeita, certo? Aí nós vamos para o fundamento evolutivo, certo? Que fala que as mudanças na hereditariedade, digamos assim, possibilitam a evolução, certo? Nós falamos também que as biomoléculas, elas surgiram, né, primeiro, digamos assim, e é isso. A primeira etapa, que seria os fundamentos bioquímicos. Em seguida, nós passa para a água. O que nós temos a falar sobre a água? Ela é uma molécula polar, certo? Ela é capaz de formar um trem que chamamos de pontes de hidrogênio, certo? Que lhe dá propriedades únicas, digamos assim. Que seria o caso da alta tensão superficial, seria o caso de ser um excelente solvente, tido assim como solvente universal. Essa questão da polaridade, nós podemos estar falando o quê? É uma distribuição desigual de cargas. O que significa? Para a parte da bioquímica, eu creio que a gente pode ressaltar que uma coisa muito importante seria a questão dos fosfolipídios, certo? Essa questão da polaridade. É um exemplo, digamos assim. Que tem uma parte polar e uma parte apolar, certo? Ou seja, uma parte que ela tem uma intimidade, digamos assim, com a água, e uma parte que ela não teria essa intimidade com a água. Em seguida, né, nós temos essa questão de ser um solvente universal, certo? Ela dissolve muitas substâncias, principalmente, né, os compostos polares e iônicos, certo? E ela é extremamente importante para o organismo, certo? Como, por exemplo, o transporte de nutrientes, digamos assim. Aí nós entramos nessa questão da água, certo? Na questão do pH, que seria a sigla para potencial hidrogênio iônico, né? Ela mede a concentração de íons, né? H+ em uma solução. pH de 0 a 6, solução ácida, certo? pH 7, digamos assim, seria água pura, né? O neutro. E pH alto, de 8 a 14, seria uma solução básica, né? Ou alcalina, digamos assim. Ela teria menos H+, e mais OH-.
Aí a fórmula que nós utilizamos para saber a respeito do pH seria que é o pH igual a menos log de H+, né? Digamos assim. Que é uma fórmula extremamente simples, certo? Aí nós entramos na questão também do poder tampão, certo? Que seria uma solução que ela possui a capacidade de resistir a mudanças bruscas de pH, né? E ela geralmente é formada por um ácido fraco e sua base conjugada, né? Ou vice-versa. E a sua principal, digamos assim, função é manter o pH estável, né? Dentro de uma solução. Aí com isso nós vamos para outra etapa, certo? Que é como eu havia falado, que é dos aminoácidos, peptídeos e proteínas. Mas primeiramente, o que é um aminoácido? Um aminoácido ela é a unidade básica para as proteínas. Ela é formada, né, por um grupo amino, certo? Um NH2, junto com um grupo carboxila, um COH, certo? E esses dois grupos eles estão ligados a um átomo de carbono central, certo? Aí o que acontece? Quantos que eles existem? Existem normalmente 20 aminoácidos, certo? Aí sua classificação ela varia de essencial e não essencial, certo? O que seria o essencial? Aquilo que nós não conseguimos estar produzindo, certo? Que ela tem que ser obtida através da alimentação. E os não essenciais são aqueles que o corpo consegue estar fabricando, certo? Aí quais são as funções dela? Em especial, a principal delas, digamos assim, que é a produção da proteína, né? E a produção de neurotransmissores, parte de metabolismo, certo? Ou seja, o que nós podemos resumir de tudo isso? Aminoácido é um bloco de construção, praticamente isso. Aí em seguida nós vamos para a questão da proteína, né? Que ela é uma macromolécula, certo? Que ela possui uma cadeia longa de aminoácidos, certo? E ela possui todas as funções biológicas do corpo, praticamente. Tanto que ela pode estar envolvida, né, digamos assim, que na parte estrutural, como a questão do colágeno, parte de transporte, hemoglobina, defesa, entre outras coisas. Aí ela se divide em estrutura primária, certo? Estrutura secundária, terciária e quaternária, né? Na primária ela tem uma sequência linear, na secundária tem alguns dobramentos locais, na terciária ela tem um dobramento tridimensional, e na quaternária ela possui duas ou mais cadeias polipeptídicas que se juntam a ela, certo? Ou seja, ela é uma macromolécula, certo? Formada de aminoácido e extremamente importante para nós, certo? Seres vivos. Em seguida nós temos os peptídeos, que eles são cadeias curtas de aminoácidos, certo? Que são unidas por ligações peptídicas. Ou seja, eles são formados aí por um grupo amina, certo? Com ácido carboxílico também. Aí o que acontece? Quais que são as características dela? A principal diferença dela da proteína para os peptídeos é que elas são menores, geralmente até 50 aminoácidos, certo? Enquanto as proteínas possuem mais do que 50 aminoácidos, certo? E a sua função, normalmente de mensageiro biológico, positivo, no caso hormônio, neurotransmissor e essas coisas. E os principais exemplos que nós temos a glutamina, a insulina, certo? A ocitocina e os peptídeos antimicrobianos, certo? E para finalizar, o último conteúdo estudado foi a questão das enzimas. Tá, mas o que é uma enzima? Elas são proteínas especializadas, certo? Que elas catalisam reações químicas no corpo, certo? No caso, no organismo. Ou seja, o que é um catalisador? Ele aumenta a velocidade de uma reação. É praticamente isso, certo? E daí, qual que é o bônus, né, o benefício dela? É que elas reduzem a energia de ativação, certo? Necessária. O que significa? É a quantidade de energia para acontecer alguma coisa. Ela reduz, certo? Aí, normalmente, o que afeta ela? O pH, a temperatura, a concentração do substrato e os inibidores, logicamente. E elas são classificadas em óxido redutases, transferrases, hidrolases, isomerases, ligases, certo? E as principais importâncias estão relacionadas ao metabolismo celular e às regulações. E com isso eu encerro o nosso vídeo, certo? Agradeço a todos que nos acompanharam até agora e espero para os próximos. Muito obrigado.